E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, já perdi as contas de qual dia é da quarentena, nosso Quarentena Cast, videocast. Estamos hoje recebendo Bolívar Torres, jornalista, escritor, autor do romance Não Muito, lançado em 2013. E o nosso bate-papo de hoje, falando um pouco sobre esse jornalismo cultural, que está cada dia um pouco mais espremido nos jornais, né, Bolívar? Mas vou te apresentar aqui o André Tim e aí a gente já vai vir com a pergunta. Legal. Boa noite. Bom, seja bem-vindo aí, Bolívar. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Eu queria começar te perguntando o seguinte, cara. Tem um negócio que não é de hoje, que já vem de bastante tempo, né? Que existe uma espécie de cisão entre crítica que se faz na academia, crítica acadêmica e crítica que se faz no jornalismo, né? Uhum. E no meu entendimento, talvez isso aconteça porque eu tenho a impressão que as pessoas não entendem direito que são coisas diferentes com funções diferentes, né? Porque a academia me parece que ela tem muito mais o objetivo de se aprofundar nas coisas, entender os livros em perspectiva, entender uma cena. E o jornalismo, a crítica que se faz no jornal muitas vezes tem um caráter mais resenhístico mesmo, né? De curadoria, de servir de farol ali para as pessoas no meio de um mar de coisas que é publicada todos os meses, né? Então eu queria entender assim, qual que é a tua opinião, se tu acha que é por aí mesmo, se tu pensa diferente, como que tu vê isso? Não, acho que você tem razão. Eu acho que os dois têm sua função de dar conta da produção literária, mas com tempos diferentes, com propostas diferentes, com profundidade diferente e com público diferente também. E essa é uma questão que eu penso muito sobre isso, porque a gente vê cada vez mais os jornais ficando... os jornais impressos, né, tendo menos público, menos leitores e tal. E eu acho isso porque muitas vezes as pessoas não entendem que essa cultura dos jornais, da imprensa, dos jornais mais generalistas, digamos assim, né? O jornalismo continua existindo de várias maneiras, tal, mas o jornal como uma coisa diversa, né, como esse corpo diverso que você recebe em casa, e onde você vai passear por economia, esportes, cultura, de página em página, mesmo não se interessando tanto por um assunto, por exemplo, sei lá, as poucas coisas que eu leio sobre futebol é quando eu abro o jornal. E posso dar uma lida muito rápida numa manchete, num título que está ali, num subtítulo, numa foto. É pouca coisa, mas o suficiente para eu saber, para não ficar conectado com esse mundo e saber, sei lá, que o técnico do Inter foi demitido, entendeu? Então, assim, isso acontece a mesma coisa para a cultura. Tem muita gente que não é ligada em cultura, tem muita gente que não é ligada em literatura, tem muita gente que não tem tanto esse hábito de comprar sempre livros, de acompanhar sempre, mas ele tá ali no jornal para ler mais especificamente de outras coisas, mas às vezes ele cai numa coisa assim e tá sabendo que tá sendo lançado, tá vendo uma foto do Rodrigo, do novo livro do Rodrigo, e sabe que o Rodrigo existe, e mesmo que ele leia só o lead da matéria, ou só o primeiro parágrafo, ele vai ter uma noção. Então o jornal, ele tem esse papel importante de fazer ser uma espécie de intermediário, né, de, de ter fazer uma intersecção ali entre chegar a pessoas que não chegariam. Uhum. Né? Tem mais uma coisa de um público mais de nicho, focado, que é um público importante também. Mas é aquele leitor que, enfim, já é leitor, enfim, ele vai estar ali para ler sobre isso. Vai pegar outro. Eu acho que o jornal tem essa função, o formato jornal tem uma serendipidade na leitura que faz você encontrar coisas que você não está procurando. Uhum. Ao contrário da internet, por exemplo. Né? Você vai seguir no Twitter todos os perfis de literatura que você quer, você vai ter as notícias de literatura que você quer. Se você seguir só esporte, você não vai ter notícias de literatura. Então, eu acho que isso é um papel importante no jornal. E tem uma coisa importante, interessante. Não vai ser a mesma coisa, não vai ter a mesma profundidade de uma universidade, de uma pesquisa acadêmica. Porque está trabalhando para... Eu estava conversando com o André
Zernobai, não sei como é que você fala sobre o nome do Cardoso Online, lá da época do Galera e da turma deles. E ele lançou um livro independente agora, né, o Sensual Adulto, e acabou saindo uma matéria num jornal ali em São Paulo, acho que foi. E ele mesmo, por ser uma pessoa muito da internet, assim, ele disse que se surpreendeu ainda hoje, porque, tipo, as pessoas têm essa questão de dizer, a internet está substituindo o jornal, não sei o quê, mas justamente vem ao encontro do que tu estava dizendo. Ele se surpreendeu, assim, que no dia que lançou, que saiu uma matéria no jornal impresso, neste mesmo dia, e eu não sei o que aconteceu depois, mas nesse dia ele tinha vendido mais de 60 livros. Só de pessoas que leram a matéria no jornal. Então, isso aí, para ele foi chocante e para mim também foi, porque a gente às vezes tem a dimensão equivocada de que a mídia impressa ela foi substituída pela internet e na verdade, como tu bem disse, atinge um público bem diferente, né? Um público sedento às vezes de alguma novidade. E foi espontâneo, Rodrigo? Foi espontâneo, assim, tipo, ele não foi atrás, foi espontâneo. Ele disse que nem sabia que ia sair matéria, que quando aí eu não sei se o jornalista entrou em contato com ele ou só leu pelo que ele me falou, o jornalista comprou no crowdfunding, gostou do livro, leu e falou do livro. E aí vem esse critério que, tipo, é uma dúvida minha, do Tinder, eu acho que de 90% da nossa audiência aqui, a gente manda release, manda livros, só que eu imagino, para ti que trabalha com jornalismo cultural, tu deve ter uma pilha imensa de livro, e como é que tu consegue ter como é que tu consegue escolher um livro dentro daquilo ali, que saia do, sei lá, livros da companhia, porque esses aqui são livros que eles já vêm com uma mídia, né? Mas como tu consegue escolher um independente no meio de tudo isso? Na verdade, muitas vezes não sou apenas eu que escolho, né? Não é Sim. uma escolha única. Não é só o jornalista que escolhe. Eu filtro, eu não sou editor do caderno. Sim. Então, tem coisas que eu proponho, tem coisas que não são aceitas, tem coisas que variam muito de acordo com o momento, o que está sendo discutido, né? Às vezes um livro cai no momento em que ele está alavancando uma discussão. Então, eu diria que, assim, nem sempre tem a ver com juízo de valor sobre o livro, entendeu? Eu acho que às vezes ele tem que fazer matéria de livros que ele não gosta também. Assim como o crítico tem que fazer crítica de livros que ele não gosta. E o que faz definir o que um livro é importante tem muitas vezes do acaso, do momento, e tem a ver com o livro ter virado, de certa forma, um livro que é preciso ser falado, é preciso ser discutido. Enfim, ele chegou já com... Não adianta estar num mundo em que o marketing acontece. Então, às vezes, lançar um livro. É impossível não falar desse livro, entendeu? Assim, ou então um livro por mais que você tente ter uma diversidade no que chega, não dá para ignorar certas coisas, entendeu? Pelo menos não num grande jornal, digamos assim. Mas também tem as coisas que a gente descobre, que a gente gosta, que a gente tem muita vontade de fazer, se torna uma coisa pessoal nossa, que a gente quer trazer aquele autor, aquele livro, mesmo não sendo um autor conhecido, a gente quer apresentar. E às vezes tem muito uma questão assim de que esse livro, esse autor, tem algo que que dá vontade de contar uma história daquele livro, ou a história daquele autor, ele dá um bom perfil. Tem coisas que são extra literárias também, mas assim, que tem a ver um pouco com o lançamento em si, com o próprio autor, entendeu? Eu acho que tem toda uma combinação de coisas que faz você, pô, aí tem uma história para contar, entendeu? Aí tem uma matéria que vai interessar o público. Aí tem uma isca que o leitor que vai fazer o leitor parar e ler a matéria até o fim. Eu acho que isso acho até que eu acho interessante de trazer aqui, Bolívar, porque, por exemplo, eu não, né, eu sou advogado, não trabalho com a área do jornal, eu consumo só, né? E uma vez eu te perguntei a respeito do Sol na Cabeça do Giovanni Martins, que eu acho que ele vem ao encontro disso que você estava falando, de ser um livro importante para o momento e ser uma matéria, ser um perfil interessante, mas eu, enquanto escritor do lado de fora e entendendo, assim, um escritor, praticamente editor junto, né?
digo, me passava na cabeça que, tipo, bah, esses caras investiram pesado em marketing. E não necessariamente foi o marketing que fez todos os jornais falarem dele, é porque ele tinha um perfil e uma história interessante para ser passada, né? Mas é mais do que isso também. O Giovanni, o Globo fez uma matéria com o Giovanni, não uma matéria grande como essa, como saiu depois, mas já falou do Giovanni muito antes dele assinar com a companhia. Porque ele tinha pessoas falando muito bem dele. O Carlito Azevedo, que é um grande poeta do Rio, e que é uma pessoa que quando ele fala alguma coisa, as pessoas, pô, se o Carlito tá falando, o cara é interessante, entendeu? Ele tinha feito uma oficina com ele, falou muito bem, o Miguel Conde tinha dado oficina para ele, e essas coisas circulam. Então, assim, já se falava sobre ele. Inclusive, teve uma vez que eu quis fazer uma coisa com ele, quando falaram, não faz ainda, porque o livro dele vai sair pela companhia. Eu nem sabia que era. Tipo, seguramos para quando saísse pela companhia. Mas, assim, disso, esse é um caso específico do Giovanni. Mas, independente disso, um livro como o dele, que foi vendido para um monte de países antes, né? Países antes de ser lançado. Né? O primeiro livro de contos lançado para 9 países. Fora que também a oportunidade de contar outras histórias, sair um pouco do mundo, da cultura da Zona Sul do Rio, e você ir procurar que histórias estão contando em outros lugares, algo que eu acho que poderia ter feito mais, mas que a gente tenta fazer o máximo possível. O Giovanni era uma oportunidade também de ir por esse lado. Mas, assim, independente disso, o cara, o primeiro livro dele vendeu para 9 países, não tem como não fazer uma matéria. Claro que o tamanho disso, eles varia um pouco, mas, assim, é impossível para um jornalista, se você não der essa matéria, vão ter que eu sou um mau jornalista, entendeu? Assim, sim, é o do conto aí, né? Eu achar que isso não está correto, mas dentro de como uma imprensa trabalha, é assim. Então, e eu até concordo, eu acho que as pessoas querem saber quem é esse cara. Entendeu? E é normal. Aí tem todo um sistema também do tipo, por que todo mundo deu no mesmo dia? Tem esse sistema de embargo, por que todo mundo resolveu dar nesse tamanho e tal. Eu acho que o fato de todo mundo ter dado no mesmo São outras discussões, entendeu? São discussões. Ser um planejamento de marketing, que aí foi o que tu me explicou, né? Que não é bem assim. É óbvio que existe uma questão de marketing. Mas, assim... E eu, pelo menos da minha parte, não vejo isso como uma coisa ruim. Não é todo livro de marketing, super bem feito. não é todo livro com marketing em cima que teve espaço, que teve matéria, sabe? Eu já tive vários livros que teve um marketing pesado, me mandaram 50 vezes o mesmo livro. Assessor mexendo no saco todo dia. Não, a gente não deu. Foi um alinhamento de fatores aí, né, cara? Um alinhamento de fatores com esse livro que deu muito certo. Mas teve o marketing, claro. Os caras eu lembro que tinha na capa estampado já alguma coisa como o novo grande fenômeno da literatura brasileira. Eu acho que cabe à imprensa. Eu acho que cabe à imprensa. É óbvio que ela não vai deixar de noticiar isso, mas cabe à imprensa ter um olhar crítico sobre isso. Não é porque a editora está vendendo como o maior livro de todos os tempos, como o maior de todos os tempos, que a imprensa tem que chegar lá e dizer que ele é o maior de todos os tempos, entendeu? Mas de ver, pô, quem é esse cara, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa normal. Mas, assim, a imprensa trabalhar como assessor de imprensa, como para fazer um release, eu acho totalmente errado. E não foi, por exemplo, o que a gente fez. A nossa matéria contava a história dele, que era uma história bacana, que eu fiz, né? E depois tinha uma resenha da Juliana Cunha, que vocês devem conhecer, que é uma jornalista de São Paulo, que elogiou algumas coisas do livro e apontou alguns problemas. Ela deu o livro uma cotação, acho que na época era boa. Não foi excelente. Ela colocou assim, não, peraí, calma. O livro, nós não achamos o livro assim, não achei o livro tão bom assim. E por mais que tivesse todo um trabalho da editora de vender esse livro, de tratar assim como um grande lançamento, nunca houve nenhuma orientação para isso, ó, tem que falar bem desse livro, você tem que... Não, ela escreveu o que ela achava do livro e as ponderações e, inclusive, críticas da maneira da edição do livro, como o livro foi editado. Sim. Teve uma coisa que tu falou ali que eu achei muito interessante da história da serendipidade, né, cara, que o jornal proporciona, assim. Que eu até faço uma analogia, assim, quase como o processo de comprar livro online ou ir de verdade numa livraria, né? Quando você está comprando livro online, é mais difícil você ser surpreendido
da forma que você é caminhando pela frente das estantes de uma livraria. Até pode ser, né? Mas eu acho que são experiências que são um pouco diferentes. Eu vi coisas muito contraditórias sobre isso. Eu já ouvi falar que, inclusive, o consumo na internet geralmente ele é mais reflexivo. Você pensa mais o que você está comprando do que o impulso na livraria é muito maior. Você deixa muito mais levar pela capa, pelo momento, coisas que eu ouvi de especialistas nesse assunto, né? Uhum. Mas também já ouvi gente falando que é o contrário, então não sei. É complicado, assim, ter uma... É que tem a questão do algoritmo, né? Que eles nos oferecem ali embaixo os livros semelhantes aos que tu já pesquisou e tu não sai muito também de um certo sim, nicho. isso tem, mas aí depende de onde você compra. Né? Que sistema você está comprando? Você está comprando na Amazon? Está comprando a partir de você se informa sobre o livro e depois vai procurar, enfim, tem várias questões aí, né? Tem tudo isso. Mas, claro, se você entra nesse sistema da Amazon, sim, aí tu eles vão... fica numa bolha. Aí a bolha é Uma bolha, violenta. Isso eu concordo com você plenamente. Tem uma coisa que eu queria te perguntar também. A gente vê, assim, nas últimas décadas, acho que o Rodrigo até começou mencionando isso, essa diminuição gradual dos espaços culturais nos grandes jornais, né? Foi diminuindo. Antes existiam suplementos culturais que eram maiores e tal. Eu tenho a impressão que um pouco disso migrou para essas revistas literárias que são mais nichadas, né? Tipo, acabou ficando mais restrito a isso, tipo a Rascunho, Relevo, Rascunho. a revista 451, que é mais recente, a Cândido, que é do Paraná também. Tu consegue atribuir, assim, motivo de por que isso foi perdendo espaço, assim, nos grandes jornais? É um reflexo do desinteresse das pessoas mesmo? Ou isso é meio bola de neve, assim, uma coisa acaba influenciando a outra? Antigamente eu acho que existia tanto essas revistas quanto os jornais, né? Então, na verdade, foi uma perda mesmo de espaço. Eu acho que, assim, a gente tem 3 grandes jornais no Brasil, né? Globo, Estadão e Folha. O Globo tinha um caderno de livros, né? Prosa e verso, que depois virou prosa e que depois de muitos anos acabou. A Ilustrada ainda tem Ilustríssimo. E eu não sei até que ponto, de fato, a gente tem que quantificar essa diminuição de cobertura de livros. Eu acho que os suplementos, de fato, tem menos suplementos nos jornais hoje. Por uma questão de papel tá caro e é uma questão financeira mesmo. Os suplementos nunca deram dinheiro para jornal algum. Então, se isso geralmente se mantém por uma questão Editorial mesmo. uma questão de prestígio. Só que chega uma hora que o prestígio não dá mais para manter financeiramente, porque Prestígio custa caro. Então, então os jornais vão cortando o papel. E as redações hoje estão muito menores do que eram antes, né? E aí também os repórteres mais específicos, as pautas mais específicas vão um pouco diminuindo, assim, tem menos espaço. Mas eu não sei até que ponto existe de fato uma diminuição da cobertura de livros na imprensa. Eu acho que isso é algo que precisa ser avaliado de um estudo um pouco mais quantitativo, assim. Eu não sei se eu tenho essa impressão. Eu trabalhando não tenho tanto essa impressão. Eu acho que se fala bastante sobre livro ainda. Claro, no caso do Globo teve uma perda de um caderno, mas isso acabou migrando para o segundo caderno, que é um caderno de cultura que sai todo dia. E, enfim, eu não sei, eu acho que tem que ter uma análise aí para dizer com certeza que se houve de fato menos espaço para literatura nos jornais hoje. Eu não sei te responder essa pergunta. O que eu sei é que, de fato, os jornais estão ficando menores. E as equipes. E aí tem que ver uma questão ser proporcional a isso ou não. Não sei. Por exemplo, se você for ver o futebol, que era algo que se tinha um espaço enorme na Folha, no Globo, no Estadão,
Hoje ele é minúsculo. Não tem mais um caderno de esporte, por exemplo, no Globo. Aham. Segunda-feiras não tem mais. Tudo perdendo espaço. Tudo foi reduzido, né? Uhum. O grosso desses nichos acaba ficando nas próprias edições online dos jornais, né? Sim. Em Bolívar, e uma questão assim, tu é um cara bem atuante aqui numa rede específica, ali no Twitter, né? E a gente também vai se envolvendo aqui com... Eu tento trabalhar em todas as frentes aqui, uns a gente outros a gente acerta. E aqui no YouTube a gente escolheu utilizar nesse espaço para conversar, porque a gente nota que tem poucos vídeos longos e às vezes a gente faz uns aqui que são quase uns longa-metragens, mas tipo o YouTube tem essa característica de ter vídeos de 5 minutos, 8 minutos, não passam, enfim. E aí a minha questão é, tipo, a gente enquanto escritor está tentando ocupar esse espaço. Tu, enquanto escritor e jornalista, tu não tem vontade de também fazer algum trabalho paralelo por aqui, analisando livros que às vezes não deu espaço num jornal físico de escrever? Ou Tenho. pode por contrato? Também não sei, né? Eu vejo muitos jornalistas falando sobre isso. Eu me lembro que há uns anos atrás eu conheci um jornalista francês do Le Monde. Ele tinha criado um prêmio chamado Le Prix de l'Inaperçu, que é o prêmio do despercebido, que é para os melhores livros que não ganharam resenhas na imprensa. E ele dizia isso porque ele tinha percebido que aquele drama que você tinha falado, ele tinha também a mesa, ele era cheio de livros, ele não tinha como escolher, não tinha como ver tudo que saía. E eles assim, eu acabei percebendo que os livros que saíam, na verdade, não é porque eles tinham, eram necessariamente os melhores, mas porque tinham os assessores mais chatos, ou as editoras mais influentes. Então ele resolveu fazer esse prêmio, que era um prêmio, mas tinha que ter, o livro tinha que não podia ter tido mais de uma resenha na imprensa. E é um projeto bacana. Eu não tenho muito para sobre livros, talvez, sobre lançamentos. Eu pensei em fazer meio que um YouTube, uma coisa assim, mas tem pouco tempo entre o meu trabalho e ter que escrever um novo livro, um novo romance que estou escrevendo, e cuidar dos meus gatos, e, enfim, e fazer tudo que eu tenho que fazer na minha vida, que, que não dá muito tempo, assim. Eu tenho um podcast, e às vezes também tem essa questão, né? Quando você passa o dia inteiro trabalhando sobre isso, você quer fazer outra coisa. E eu tenho um podcast com o Rafael, o amigo meu, Rafael Monte, não o Rafael Montes, o escritor policial, o Rafael Monte, um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, que ele, no Twitter, ele tá como Venceslau Gama. E ele é uma pessoa genial, que vive pegando recortes da imprensa antiga e buscando histórias de pessoas e bares e histórias que só estavam nos jornais do início do século XX, do final do século XIX. E a gente faz um podcast e a gente conta, pega um caso de sei lá, uma figura que saiu algumas notícias em 1915 e nunca mais apareceu. A gente tenta reconstruir a história desse cara, que a gente acha interessante, e num programa de meia hora, assim, a partir do que a gente encontra na imprensa antiga. Então, Deve essa dar trabalho, né? atividade Mas deve dar trabalho. se chama Os Colombos. Com essa atividade, com a minha vida particular, com a escrita do meu romance e com o meu trabalho, que me consome muito, não consigo pensar em ter algum outro tipo de projeto, sabe? Além do que eu já faço. Já é uma loucura, né? E isso que tu falou, que eu pergunto muito a questão desse monte de livro, assim, porque, tipo, a gente é escritor, então, né, não trabalho com resenha, não faço. E ainda assim, tipo, tem muita gente que pede, posso me mandar teu livro pra te ler, não sei o quê, e eu digo, manda, não sei. Mas eu já começo a me angustiar, porque eu sei que eu não vou conseguir ler agora, e porque além dos livros que eu tenho que ler por algum compromisso, eu tenho os que eu quero ler e o que eu tô pensando em escrever. E isso aí deve dar uma loucura na cabeça. No teu caso, por exemplo, tu é o jornalista que faz isso e ainda tá escrevendo um livro novo, que o último foi em 2013, né? Pois é. Na verdade, eu publiquei um livro de não ficção nesse meio tempo, saiu pela Record. Mas era um livro, não um livro autoral, é um livro meio que, na época, eu estava um hiato no meu trabalho. Tem um ano
um ano fora do Globo e eu precisava ganhar um pouco de dinheiro. Pintou esse trabalho. E, enfim, não é um livro de não ficção, então não conta. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma admiração para as pessoas que leem quando você manda algum original, porque sendo que ela não vai ganhar nada por isso, sendo que ela não vai... ela está fazendo por ou prazer ou por boa vontade mesmo. De vez em quando eu recebo muitos e-mails e mensagens nas redes sociais de pessoas querendo ou divulgar e eu querer mostrar o livro que ainda não foi publicado, e eu não tenho tempo. Não tem tempo, não posso fazer isso. Fora, dizem que existe esse problema de processo, né? Você pode ser depois acusado de processo por alguma coisa que mandou, dizem que você plagiou. Tem isso também. Não é indicado. Mas eu, quando era... Eu acho muito louca a ideia de você mandar algo para alguém que você não conhece, né? Mas quando eu escrevi meu primeiro livro de contos, que saiu em 2011, chamava O Cronista. Eu mandei, eu estava muito seguro, óbvio, no primeiro livro. E eu mandei para algumas pessoas que eu conhecia. Eu mandei para o Alberto Mussa, que falou que não tinha tempo. Eu mandei para o Eric Nepomuceno, que leu, fez ótimas observações e graças a ele eu tirei um conto que nunca deveria estar lá. Mandei para o Samir Machado, nosso amigo. Mandei para muita gente, as pessoas leram, fizeram observações, eu achei isso incrível. É uma coisa que eu nunca faria. E eu admiro muito quem faz. Eu não sei nem o que conseguiria fazer com um amigo, né? A gente se lê bastante, assim, né? Sim. Mas quando é terceiro gente que não conhece, coisa eu já acho mais complicado mesmo, porque tu não sabe nem, tipo, que tipo de observação que tu vai fazer pra pessoa, daqui a pouco a pessoa se ofende, né? Eu já sei que o próximo livro não vou mandar pra ninguém, porque eu sei que depois não vou poder retribuir, então acho que eu vou mandar só pra editora e pronto. Eles que trabalham com o livro contigo. Sim. E eu ia perguntar mais um negócio aqui, mas acabei me esquecendo. Era isso aí, Bolívar. E me diz uma coisa, nesse contexto que a gente está vivendo, assim, tá conseguindo ler coisas que não sejam para fazer resenha específica do jornal, assim, tá conseguindo, porque estamos no meio dessa quarentena. A quarentena ajudou um pouco. Ajudou? A quarentena ajudou um pouco, Eu tô conseguindo e também escrevendo mais. Isso é bom. Eu nunca escrevi enquanto trabalhava, sempre foi hiato, sempre foram períodos sabáticos, eu aproveitei para escrever, por isso eu escrevi tão poucos livros. Mas agora não estou no período sabático e ainda assim estou começando a escrever, é uma novidade da minha vida. Que bom. Então, em breve escreve para outros veículos, Bolívar, além do Globo? Não, só escrevo para o Globo. Só para o Globo. Mas então, acho que a gente vai meio que se encaminhando aqui, Bolívar. Já estamos perto do nosso limite. Tem um negócio que eu me esqueci de te falar, mas aí eu acho que eu e o Tim vamos sugerir antes. O nosso segundo bloco, a gente sempre reserva aqui os últimos minutos para indicar algum livro, ou que foi importante, ou um último que tu leu. Como tu lê bastante, tu vai ter algum de cabeça aí para lembrar. Eu vou indicar já o primeiro aqui, que eu esqueci de te avisar, que eu estava fazendo uma live sobre Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, um livro importantíssimo e que tem tudo a ver com esse momento, né? Sobre essa cegueira deliberada que tanta gente está vivendo no Brasil. Então, conheçam essa obra essencial do José Saramago. Tim? Bom, eu tenho... para ter a ver com o assunto, hoje eu separei um livro escrito por um jornalista, que é esse Devorador de Sombras. O autor é o Richard Lloyd Perry. É um livro-reportagem e é super interessante, assim, porque ele conta a história de uma menina uma inglesa que vai para Tóquio, quer morar lá e tal, e aí o emprego que ela acaba arranjando é de hostess. Só que não é prostituição, assim, é engraçado porque lá os japoneses, assim, tem um lance engraçado que eles pagam para essas meninas ficarem só conversando com eles, almoçarem com eles. Geralmente é uma coisa de executivos, assim, sabe? Claro, tem a prostituição também, mas não especificamente no caso dessas meninas. Só que essa menina especificamente que some, ela
ela é assassinada, depois encontram o corpo dela e tal. E esse jornalista, ele fica 10 anos escrevendo o livro porque ele acompanha todo o julgamento e tal. E é um baita livro, assim, foi considerado o melhor livro, assim, em vários jornais importantes, americanos, europeus. Qual é o nome do Recomendo. livro, né? No Brasil, saiu pela editora 3 Estrelas, Devorador de Devorador de Sombras. Sombras. E aí, Bolívar, consegue pensar em algum meio sem ter programado? Você não me avisou disso. Se Sacanei, né? tivesse me Sacanei. avisado, teria sido melhor eu ter trazido o livro também, pegadinho. Eu tô lendo agora um livro que eu para fazer matéria, que é um livro de ensaios da Gia Tolentino, que é uma ensaísta, enfim, muito nova, muito promissora nos Estados Unidos. E o livro sai pela Todavia, se chama Falso Espelho. Eu acho que é um livro interessante porque ele é um tipo de ensaio muito do nosso tempo, porque ele retoma a ideia a ideia do ensaio lá do Montaigne, né, que é colocar o eu nos textos e fazer as coisas pessoais a partir do eu. Só que ela fala sobre a dificuldade de fazer isso num momento em que o eu é totalmente fragmentado em redes sociais, em reality shows. Você tem uma dificuldade de trabalhar a questão da identidade quando você mesmo vira toda hora uma projeção de algo, né? Trabalha sempre com uma projeção de si mesmo em diversas mídias e espaços. E esse livro é muito interessante por causa disso, quer dizer, e ela coloca isso como mulher, né? Porque com mulher tem mais uma questão ainda. Então ela questiona toda a questão do empoderamento feminino com marketing também, e da construção da imagem, de construção da sua imagem como mulher no mundo como hoje e tal. É um livro muito interessante, assim, fiquei bem fisgado desde a primeira página. E eu recomendo, saiu agora. E de livros mais antigos, tem um livro que está fora de catálogo há muito tempo. Comecei a reler agora na quarentena, de outro carioca, pouco conhecido, um contista, chamado Vitor Giudice. E vou aqui recomendar em homenagem ao Restaurante Lamas, que com essa pandemia, o restaurante carioca está correndo perigo, como tantos profissionais. E o livro se chama Salvador Janta no Lamas. É um livro de contos, um dos melhores livros de contos dele. Acho que é o último livro de contos do Vitor Giudice. E, assim, tá fora de catálogo, mas eu acho que dá para comprar na estante virtual. Eu mesmo Deve ter. o meu exemplar. E eu recomendo. É um contista pouco conhecido, que morreu cedo, que não fazia muito marketing de si mesmo, então, enfim, mas ele vale a pena ser retomado e redescoberto. Então eu vou agora colocar aqui nos links do vídeo os três livros, os 4 livros indicados aqui, então. E também eu vou pegar depois ali com o Bolívar o link pro podcast de vocês, qual é o nome aí pro pessoal que... Os Colombos. Os Colombos, vou colocar o link A dos gente Colombos. a gente gravou um episódio e tem mais 2 que estão para sair agora esse mês. Então já vou deixar o link aqui embaixo. E assim que o Bolívar fizer a resenha sobre este livro da Todavia que ele está lendo, eu também depois atualizo aqui no vídeo, porque quem assistir depois já vai estar atualizado. Bolívar, te agradecer então imensamente por participar com a gente aqui desse videocast. O formato é esse, é uma conversa informal semanal com agentes do mercado literário aqui, escritores, jornalistas, a gente quer trazer editores, enfim, outras cabeças que fazem parte desse ambiente que a gente se insere e que está também sofrendo bastante aí cada vez mais com essa questão econômica, mas resistindo, né? Tim? Então é isso. Obrigado aí, Bolívar, por participar. Bom papo. E é isso. Obrigado, Até a próxima. Vou deixar aí pro Bruno se despedir, então. Bom, foi muito agradável, obrigado. A gente tem que arranjar umas formas de distrações nesse É verdade. complicado. Foi muito bom. Conto sempre comigo. Obrigadão, então, pessoal. Valeu, tchau, tchau.